Pronto, gente, continuando aqui a nossa aula, a gente vai terminar com esses 3 verbos aqui, o assunto de regência, tá? Então, o verbo precisar, ele tem 2 sentidos. Pode ser precisar, que é indicar com precisão, mas pode ser precisar, que significa necessitar. Quando você quiser colocar o verbo precisar indicando com precisão, você tem que usar ele como um verbo transitivo direto, ou seja, sem a preposição, tá? Tem que usar ele sem preposição. E quando você quiser colocar o verbo precisar no sentido de necessitar, você vai usá-lo como um verbo transitivo indireto, ou seja, com preposição. Tá bom? Então veja a diferença. O detetive precisou o lugar do crime. Então quando você pega aqui o verbo transitivo direto e há o seu complemento, o lugar do crime, você observe que entre eles, entre o verbo e o seu complemento, que é um objeto direto, não há nenhuma preposição. Então, se não há nenhuma preposição, significa indicar com precisão. É como se você dissesse, o detetive indicou com precisão o lugar do crime. Tá? Agora, o outro exemplo, eu preciso de sua ajuda. Agora, preciso significa necessitar, porque ele é um verbo transitivo indireto. E por que ele é um verbo transitivo indireto? É que entre ele e o complemento sua ajuda, que é um objeto indireto, existe aqui o de, que é uma preposição. Então, já que o verbo está sendo ligado ao complemento através da preposição, ele é um verbo transitivo direto e significa necessitar. É como se ele dissesse, eu necessito de sua ajuda. Tá bom? O verbo querer, ele tem 2 sentidos. Pode ser querer de desejar, mas também pode ser querer de gostar. Para ser querer de desejar, você tem que usar ele como um verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição. E para você usá-lo como um verbo no significado de gostar, significando gostar, você tem que usar ele como um verbo transitivo indireto, ou seja, com preposição. Tá? Então veja o exemplo. Quero muito amor. Entre o verbo quero, que é um verbo transitivo direto, e muito amor, que é o objeto direto, não há nenhuma preposição. Já que não há nenhuma preposição, ele significa desejar, por isso funciona como verbo transitivo direto. É como se ele dissesse desejo muito amor. Agora, nesse exemplo aqui, ó, quero bem aos meus filhos. Agora o verbo quero é um verbo transitivo indireto. Por quê? Entre ele e o complemento os meus filhos, existe aqui esse a, que é uma preposição. Ou seja, o verbo está sendo ligado ao complemento indiretamente por causa da preposição. E nesse sentido, ele significa gostar ou ter afeto. Tá? E por último, o verbo o verbo reparar. O verbo reparar, ele pode significar consertar ou ele pode significar prestar atenção. Pode ser reparar de consertar ou pode ser reparar de prestar atenção. A diferença é que um vai ser um verbo transitivo direto, ou seja, vai ser sem preposição, e o outro, no sentido de prestar atenção, é um verbo transitivo indireto, ou seja, com preposição. Tá? Então veja a diferença. É preciso reparar o carro. Veja que reparar aqui significa consertar. Por quê? Ele é um verbo transitivo direto, porque ele está ligado diretamente ao complemento, que é um objeto direto.
Ou seja, entre o verbo e o seu complemento não há nenhuma preposição. O verbo está ligado diretamente ao complemento. E por isso que ele significa consertar. É como se ele dissesse, é preciso consertar o carro. Agora, se for para colocar o verbo reparar no sentido de prestar atenção, coloque ele como verbo transitivo indireto. Veja, ela reparou na roupa dele. O verbo reparou aqui é um verbo transitivo indireto, porque entre o verbo e o seu complemento, que é o objeto indireto, existe esse na aqui, que é uma contração entre juntando em mais a. E esse em é uma preposição. Então lembre que na é a junção da preposição em mais esse a, que é um artigo. Então juntou em mais a, fica na. Tem a preposição. Já que tem a preposição, ele é um verbo transitivo indireto e significa prestar atenção. É como se dissesse, ela prestou atenção na roupa dele. Certo? Esse assunto está na página 11. Vai até a 15, então é da página 11 até a 15, tá? Fiquem fazendo o exercício aos poucos e na aula online a gente corrige, tá bom? Um abraço, até mais.